Olá, este é o Visão ACI. O programa é realizado pelo Observatório da Comunicação Institucional, em parceria com a Mega Brasil, que tem como objetivo conversar sobre o universo da comunicação. Eu sou Carolina Correia. E eu sou o Manuel Marcondes Neto. Aqui tratamos dos destaques no portal OCI. Tudo bem, Carol? Tudo bom, professor? Vamos falar sobre um dos artigos do ACI? Sim. Para hoje, eu selecionei um da coluna Minuto Micheleto, que é do Eduardo Micheleto, que tem como título: Pesquisa Data Senado revela impacto das redes sociais na decisão de voto dos brasileiros. E nesse texto, o Eduardo explica, né, com dados, com números, como que a percepção do usuário, né, de rede social, de internet, tem se comportado com relação às decisões eleitorais, né? Como que as redes sociais impactam, não só pelo viés de direita e esquerda, mas também pelo viés das gerações. Então, ele traz um apanhado muito interessante para nos explicar como que a rede social tem interagido nesse movimento de decisão do cidadão, do usuário. E aí, as minhas perguntas para o senhor, para a gente poder conversar sobre o assunto. A primeira é, como que o senhor avalia esse crescente impacto das redes sociais, e aí, né, segundo o Eduardo, principalmente o WhatsApp, como principal fonte de informação para os eleitores, né, no Brasil, nessas últimas eleições? Bom, eu diria que é um assunto muito preocupante. Por quê? Porque, começando pelo fim, começando pelo WhatsApp, né? O WhatsApp não é veículo. Enfim, há uma discussão teórica, o que é mídia e o que é veículo, né? O que é meio e o que é veículo, né? Se o meio é a internet, o UOL é o veículo, né? Então, assim vamos. Os veículos tradicionais, o Globo, Folha, Estado de São Paulo, são veículos que estão digitalizados. Então, são veículos, são meio jornal tradicional que se digitalizaram. Mas os veículos são os CNPJs. O meio não tem CNPJ. E tem toda essa discussão atual sobre responsabilização daquilo que sai publicado, né? O WhatsApp também não é. É uma empresa, claro, tem o CNPJ, mas é, ela se ressente dessa cobrança de responsabilização, querendo que a responsabilização seja do usuário. Não só ela, como outras plataformas que as pessoas se comunicam. Tem o Messenger, né, da, da Meta. Enfim, a gente também se comunica no Direct no Instagram, que é da mesma Meta. Enfim, então, é preocupante porque trata-se da vida, da coisa mais importante que o cidadão tem como papel numa democracia, o voto. Então, nós fizemos um estudo, o observatório, em 2014, começamos, depois fizemos em 2016, depois 2018 e 2020, quer dizer, nós fizemos quatro ciclos de pesquisa sobre o discurso institucional dos partidos políticos, que é alguma coisa que nos interessa diretamente. E os nossos achados não foram bons. Nós tínhamos uma hipótese de que os partidos se comunicavam mal e ela foi confirmada. Os partidos não conseguem se comunicar bem com o cidadão. E isso todos. Nós vimos, na época, 32 partidos em 2014, depois em 2016 já eram 35, em 2018 e 2020 já foram 33. Você sabe que há mais 30 e poucos pedidos de partidos políticos para serem criados no Brasil.
Então, o que a gente gostaria de encontrar, nós como pessoas interessadas na comunicação institucional, nós gostaríamos de encontrar um discurso institucional bastante informativo, bastante substantivo, não é? Muito mais do que adjetivo. Mas, infelizmente, nós não encontramos. Agora, nós tivemos um segundo achado na pesquisa, que não era hipótese, que às vezes, quando você pesquisa, você descobre alguma coisa que você não estava procurando. E é mais grave. O segundo achado foi que os partidos não se distinguem uns dos outros frente ao eleitor. O eleitor randomicamente localizado, não é? Não estamos falando de militância. Naturalmente, se alguém é filiado a um partido, e aí nós temos um déficit também, as pessoas não se filiam a partidos, é uma minoria que se filia a partidos. Então, quer dizer, o filiado, naturalmente, ele não tem nenhuma dúvida, porque ele fez uma escolha, né? Agora, o cidadão comum, que só é chamado a votar de 2 em 2 anos, ele tende a responder que é tudo igual. Isso é muito grave, porque as instituições mais importantes de uma democracia, a nosso ver, não são os tribunais eleitorais, né, nem o Tribunal Superior Eleitoral, são os partidos políticos. Quem toca uma república são os partidos. Você elege, são 5.570 municípios, agora vem uma eleição aí. A gente elege muito, né? Esses prefeitos todos os vereadores. Então, e esses partidos que vão comandar prefeituras e câmaras teriam que nos representar bem, né? Então, há um déficit aí de cidadania, de participação do cidadão, mas também há um déficit de comunicação por parte dos partidos em direção ao eleitorado. Agora nós temos aí, além do fundo partidário, que é muito, muito antigo, muito tradicional, um fundo eleitoral. São quase 6 bilhões destinados. Então, eu diria que não é falta de recursos você ter uma boa comunicação, mas é que o pessoal pensa muito, e acontece isso, a comunicação muito voltada para o voto. Então, aquela peça de campanha, aquele programa de TV, tudo muito direcionado à votação, e durante o ano nada. Imagina se nós pudéssemos gerir um partido, a comunicação de um partido, sugerindo que ele fizesse comunicações constantes com o eleitor, ao invés de só falar com ele no período eleitoral. São 45 dias entre agosto e outubro. Enfim, então eu diria que é preocupante. Sim, e é preocupante também no sentido de que, lógico, isso de um jeito bem cuidadoso de se falar, né? Quando a gente fala da imprensa, a gente entende que são veículos que passam por um crivo de veracidade, por um filtro de alguns fatores para poder apresentar para o grande público. E quando a gente fala de WhatsApp, que é a comunicação de muitos para muitos, esses crivos perdem força quando eles não são nulos, né? Então eu vejo também que essa questão do partido eu acho que é muito interessante, não só para dar poder, mas também e principalmente para atribuir responsabilidade sobre essas informações. Eu também imagino que poderia ser, como o senhor disse, verba não falta, né? Então, por que não mobilizar a comunicação ao longo de 4 anos e por que não mobilizar uma comunicação que vai de encontro com fake news, com desinformação, com informação parcial, né? Então, eu imagino que o impacto é muito grande, né, da rede social hoje, o próprio
Micheleto fala sobre isso. Sim. E eu também vejo que, de repente, a imprensa, a grande imprensa, poderia dividir a responsabilidade de crivo dessas informações com os partidos, né? Por que não? O Micheleto é jornalista, é muito interessante conversar com ele, e ele tem mantido essa constância conosco, né, com o Minuto Micheleto. E o WhatsApp, ele é mensageria. Essas conceituações são interessantes, que a gente olhe para elas, né? O grande público, infelizmente, lida com as ferramentas de maneira muito desabrida. E no Brasil nós temos, acho que é o segundo maior país de uso de todas essas ferramentas no meio digital, depois dos Estados Unidos. Então, aparece uma novidade, o pessoal mergulha de cabeça, né? Então, se a escola, se a área de educação, não só no nível superior, mas sobretudo médio e fundamental, não equipa a juventude, e por isso é tão importante a educomunicação para a cidadania, que é a nossa quinta causa, né? Se você não educa para os meios, leitura crítica da mídia, que é o sonho do professor Ismar de Oliveira Soares, está citado no nosso portal. Quem quiser conhecer o pensamento dele, dá uma olhadinha lá, na linha de pesquisa, coloca lá Ismar de Oliveira Soares, vai encontrar pelo menos 2 entrevistas dele falando sobre o conceito de educomunicação, que é muito importante, né? Então, se isso não acontece por parte da educação, teria que acontecer por parte dos partidos, porque má informação ou desinformação, que é uma palavra bem complicada de compreender, existe controvérsia sobre... misinformation é o termo em inglês, né? Que eu acho que é bem diferente de desinformação. É como se desinformar não fosse possível, porque a pessoa absorve, ela não larga a mão de dado. Porque o que é uma informação? É um conjunto de dados organizados. Ela recebe aquilo é ruim, é um conteúdo errôneo. Depois ela recebe outro. Ela acumula. Isso é um efeito cumulativo. Não dá para desinformar, você não pode, não é, extrair, como deletar do hard disk, né? Então, mas vamos usar o termo. A desinformação se combate com o quê? Com informação boa. Então, por isso você está levantando, e o Micheleto também levantou, a importância da mídia tradicional, da mídia profissional, que é a diferença que você falou. Ela tem critérios, ela tem ferramentas, são ferramentas profissionais, de ética profissional, que digamos, nos fazem atribuir credibilidade ao que lemos, ao que assistimos, ao que ouvimos, né? Então, esse é o contexto da matéria do Micheleto. Sim, com certeza. E eu vejo também que é um tema, lógico, agora a gente está falando muito sobre isso por conta das eleições, né, municipais, mas eu desejo, na verdade, eu esperaria que essa discussão, principalmente dentro dos partidos, não só dentro da imprensa, assim, mas dentro do partido, como uma medida mais ativa e não reativa, né? Reativa como? Por conta de legislação, das normativas que vem traçando sobre fake news e tudo, né? Mas eu desejaria que isso fosse uma pauta dos partidos, né? De uma vontade e de um ato ativo e não reativo, né? No segundo bloco eu vou contar uma história. Vamos lá, então. Beber uma aguinha e a gente já volta. O Prêmio Jatobá PR 2024 decolou. Na sua 8ª edição, o Prêmio Jatobá PR mantém a missão de fortalecer a atividade de PR no Brasil e na América Latina, dando ampla visibilidade aos cases de PR produzidos pelas agências e organizações de comunicação corporativa,
O Prêmio Jatobá PR incentiva a excelência em PR a partir do protagonismo do setor de comunicação dos seus profissionais e dirigentes. Venha encarar o desafio. Voltando então, professor, o senhor ficou de contar um caso para a gente aqui para ilustrar bem o nosso tema de hoje. Sim, sempre é bom a gente poder usar um caso que a gente viveu sempre que possível. E também uma explicação por que nós fizemos essa pesquisa sobre discurso dos partidos e não fizemos em 2022, nem em 2024 faremos. Fizemos 4 eleições. Porque em 2020, que foi o problema mais grave que nós vimos, foi com relação às coligações. Nós fizemos um estudo em Niterói, que é um município de 500 mil habitantes, e nós tínhamos lá 4 candidaturas no primeiro turno. E a coligação de partidos, ela era complicadíssima. Complicadíssima. Em termos de controvérsia ideológica. Você tinha um partido cristão ao lado do partido comunista. Então, juntos, né? O que aconteceu? Essa chapa ganhou a eleição e criou um número de secretarias gigantesco para poder caber todo mundo. Então, isso não dá uma gestão, isso atrapalha na gestão. Depois a gente vai conferir. Mas, e com mais partidos vindo por aí, aí o que aconteceu? Em 2022, foi criada a confederação, a federação de partidos, a federação de coligações. Então ficou uma coisa que para o eleitor, as coligações do eleitor já não entendia. Federação de partidos, então, esquece. Né? Que é uma coisa muito grave do nosso sistema. O povo não sabe que para voto parlamentar não é o voto que conta diretamente no candidato. Os votos vão para o partido. E o partido faz uma lista de quem assumirá as vagas. É diferente das eleições majoritárias. Senado, prefeito, governador e presidente. O voto vai para o próprio. Para deputados estaduais, federais e vereadores, o voto vai para os partidos. Olha só a importância que os partidos têm. As pessoas não sabem. Elas pegam o número do cara, o nome do sujeito, votam em pessoas. Isso é uma coisa muito antiga nossa. Então, a gente precisa de muita educação cívica, cidadania, para que isso melhore da parte do eleitor. Da parte do partido é a historinha que eu vou contar. Em dezembro do ano passado, 2023, eu nunca me filiei a partido político algum. Né? Aí, em dezembro de 2023, eu falei assim, eu vou me filiar ao partido. Aí, entrei no site, que é o que todo mundo tem que fazer hoje, ninguém vai fisicamente a lugar algum, entrei no site, preenchi os dados, preenchi uma ficha, mandei para lá e fiquei aguardando o retorno. Aí o retorno foi um boleto. Tudo bem, você tem que fazer uma contribuição que tem lá definidos valores, de quase qualquer valor. Começa bem baixinho. Eu fiz o pagamento do boleto. Eu fiquei esperando as tais 48 horas. Normalmente, quando você compra um livro, leva o tempo entre o pagamento e a recepção. Eu fiquei esperando o quê? Uma comunicação. Bem-vindo, aqui está o programa do partido, você mora em que cidade? O que você sabe fazer? Você tem vontade de discutir coisas? Era isso que eu esperava. Não aconteceu nada. Não veio nada. Niente, como dizem os italianos. Quando passou
o período de 15 dias, ainda estávamos em dezembro, eu cancelei a minha filiação. Também não aconteceu nada. É como se não existisse. Então você vê a fragilidade de uma estrutura. Fazer o boleto, algum robô. Mas se eu tivesse vontade, olha, eu sou da área de comunicação, eu quero, como você disse no bloco anterior, eu quero colaborar com isso, talvez eu possa. Imagina quantas pessoas de comunicação se filiam a cada partido. São. Agora, quem tiver a fim de trabalhar, que é normalmente de graça, ok, vamos lá. A gente faz um ACI, todo mundo é voluntário. O partido também é como uma ONG. As pessoas são voluntárias. Pois nada aconteceu, nem na filiação, nem na desfiliação. Então, isso para mim foi uma prova doída de que a gente está muito mal no nosso campo. E você não consegue falar com ninguém. Você não consegue falar com uma pessoa. É o mesmo problema de uma telefônica, é o mesmo problema de uma passagem aérea. Você está só falando com o mecanismo. Então, isso é muito complicado. É claro que eu podia sair da minha casa, procurar o diretório do partido, ir lá bater na porta. Claro, poderia fazer isso. Mas eu quis testar aquilo que está à disposição de todos os brasileiros. Cidades pequenas ou grandes, não importa. Né? E quando você preenche a ficha, você diz tudo que você... se você estudou, o que você fez, o que você faz, qual o seu trabalho, qual a sua expertise. Tudo isso poderia ser usado, né? Pela estrutura. São, como eu disse, 5.570 municípios. Imagina cada um dos partidos, dos 33 partidos, tem diretório dos 5.570 municípios. 15 mil lugares, ou 150 mil lugares. Olha quantos profissionais não podiam estar trabalhando para melhorar essa comunicação. Há muito que melhorar, né? É um setor que tem muito que caminhar, muito que melhorar, para sair, inclusive, do campo do marketing eleitoral e caminhar para um movimento mesmo de comunicação com o eleitor, né? Diálogo. É verdade, é verdade. Bom, um tema que instiga ainda muito o que conversar, mas eu pedi mais um tempinho só para tomar um golinho d'água e a gente já volta para falar de índice de transparência ativa. Até daqui a pouco. Agora falar de índice de transparência ativa. Professor, vou dizer em que ponto que nós estamos do manual. A gente ainda está na instância 2, relacionamento, ainda estamos na tática 6, atendimento ao público, e vamos falar hoje do item 6.9, pagador, e 6.10, política de delivery, que pode ser também logística e distribuição. Nós vimos nos itens anteriores, né? E nós estamos falando de uma corrente, de elos de uma corrente. Fala de supply chain aqui para evitar o inglês, né? Dentro da ideia da compra. Não estamos falando de quem vende, estamos falando de quem compra. Então a gente pensou no decisor, pensou no comprador, e agora estamos falando do pagador, né? Então, conhecer os
os procedimentos de tesouraria, o nosso exame ele passa por toda a organização, né? Alguém pode pensar que a nossa auditoria, nosso compliance, é de comunicação. Ele não é. Ele é um compliance, uma auditoria de toda a operação da organização, sob o viés especializado da comunicação organizacional. Então, a gente está olhando para a tesouraria, para a área financeira da organização como fonte pagadora, né? A empresa adquire produtos, adquire trabalho, serviços, adquire matéria-prima, né? E ela precisa remunerar, ela precisa fazer esses pagamentos. É o famoso contas a pagar, dentro de uma estrutura contábil. Então, a gente precisa entrar nesse setor, né? Verificar como é que esse setor se relaciona com os fornecedores, porque nós temos problemas nesse campo, problemas de atrasos, né? Eu me lembro que o setor livreiro andou passando por uma crise muito séria e que isso levou também ao problema das megastores. Porque é tal negócio, você compra o livro, paga a livraria paga a distribuidora paga a editora paga o autor. Como eu sou autor, eu sei bem o que é, estou no fim da linha. E às vezes não chega, e você quer saber os problemas que há, né? E os problemas, muitas vezes, eles nunca estarão no consumidor, porque o consumidor tem que pagar antes de receber o livro. Esse pagou. Então, o que aconteceu com o dinheiro dele? Então, se você está fazendo um exame, e que é um exame e aqui nós estamos no segundo R, não é isso? Nós estamos em relacionamento. Então, relacionamento com fornecedores. Então, você precisa olhar essas relações, se há problemas, se a empresa se corresponde com os fornecedores, se justifica, se negocia, porque senão a reputação dela pode sofrer com alguma denúncia. E lá vai para o espaço, entre aspas, economia de não ter pago em dia. Uma bobagem. Pode gerar um problema reputacional. Então, esse é o item 6.9. O 6.10, que aí nós vamos, acho que, terminar, né? Aqui a sequência dessa tática, que é a política de delivery, não é isso? Sim. Logística e distribuição. Isso se tornou alguma coisa muito próxima do cidadão comum com a pandemia. Talvez quem não tivesse nunca ouvido falar a palavra logística passou a ouvir, né? Porque isso se tornou uma moeda importante de competência ou não no atendimento das necessidades em casa, né? Tá todo mundo recluso, dependendo não só de compras maiores, como até às vezes de alimentação, que é uma coisa picada, né? Você tem pelo menos 3 momentos do dia que você, em tese, vai se alimentar. E se você não tiver providenciado você mesmo uma compra, você vai pedir a alguém. Então, isso explodiu na pandemia, gerou uma série de players no mercado e de competência. Os próprios Correios no Brasil se equiparam melhor. Hoje você compra um item, ele pode chegar no mesmo dia. É uma loucura. Então, olhar para isso dentro da organização é também missão do auditor funcional da comunicação organizacional.
Muito bem, professor. E são pontos super importantes, não só para a organização, mas também para o viés da comunicação na organização, né? Você Muito, imagina a pessoa ficar insatisfeita com o produto, mas não é o produto o problema, foi quem ficou de trazer o produto. E aí você fica chateado com a loja, com a marca. Talvez essa loja tenha colocado uma empresa mais barata para fazer a entrega. Enfim, então isso pode atrapalhar a imagem. sim, com certeza. Professor, nosso tempo está se esgotando. Vou terminar aqui mais uma vez agradecendo pelo conteúdo, pelo conhecimento, pela disponibilidade. Quem nos acompanha, obrigada mais uma vez por nos assistir e nos encontramos no próximo episódio. Tá bom, sempre lembrando que estamos em todas as redes sociais. Um abraço. Tchau, tchau.